E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com a Cássia Santos. Oi! Então, Cássia, como que você começou a correr? Porque você começou mais velha do que normalmente as pessoas começam, né? Sim, eu comecei a correr aos 40 anos. Eu faço inclusive 45 agora, né? Dia 29. Meus parabéns. Ai, obrigada. E eu falo que a corrida transformou a minha vida, porque eu era uma pessoa totalmente sedentária. Uhum. E eu procuro, assim, mostrar para as pessoas no Instagram que a corrida é possível. Que se foi possível para mim, é possível para todos. Entendi. E eu falo que correr é transformador. Bom, eu já tentei correr várias vezes e... eu não desisto. A verdade é essa. Não, bora, é muito bom, gente. Mas, bom, o que precisa para uma pessoa começar a correr? Porque, assim, eu sei que a dificuldade, eu digo na prática mesmo. Sim. Porque eu já vi muito de, tipo assim, você começar, aí você, sei lá, anda 1 minuto, corre 1 minuto. Então... Qual um processo que você acha que serviu para você? Isso. Eu comecei da seguinte forma. Eu comecei caminhando. Eu falo que é impressionante, né? Ou você muda pelo amor ou pela dor. No meu caso, eu conheci a corrida, o esporte, através da dor. Porque os meus pais, eles já faziam caminhada e faziam hidroginástica. E eu não fazia nada. Eu era totalmente sedentária. E eu comecei a caminhar com a minha mãe, quando ela começou a fazer o tratamento para o câncer. E eu comecei a caminhar com ela. E ali eu ganhei gosto. Eu comecei caminhando. E à medida que eu caminhava um pouquinho, eu dava um trotezinho. Eu dava uma corridinha, cansava, caminhava de novo. Entendi. E assim eu comecei. E isso lá perto da Fazar já ou outro lugar? Na Estrada Real. A Estrada Real eu falo que é minha segunda casa, porque eu sou apaixonada com ela. Eu acho que hoje o pessoal já me conhece também, por causa da estrada, porque eu gosto de correr ali na beira do asfalto. É maravilhoso. Sim, e aí então você começou esse processo, e aí depois de um tempo... Quanto tempo você acha que levou, quantos meses levou pra você, tipo assim, sair de casa e, tipo assim, eu mais corri do que andei? Então, eu falo, o pessoal sempre me pergunta no Instagram, como é que faz para correr? Eu falo que você precisa de um bom tênis, precisa ser tênis caro, mas um tênis confortável, uma roupa confortável e vontade. E assim, eu comecei caminhando, né? E hoje eu oriento as pessoas. Eu não sou personal, não sou formada em educação física, então eu não posso indicar, né, como correr. Mas as pessoas começam justamente caminhando 200 metros, dá um trotezinho, vai aumentando a distância. E assim, baixar um aplicativo maravilhoso que é o Strava, que é gratuito. Sim. E eu falo que é você desafiar você mesmo. Se a gente começa correndo e pensando assim, eu quero correr igual fulano. Não, você tem que desafiar você mesmo. Todo dia você vai aumentando um tempinho. Então foi assim que eu fui fazendo, 15 minutos, 20, meia hora. Aí a distância, por exemplo, aqui da Estrada Real, saindo ali da saída ali de Lafayette para Ouro Branco até o Montevideo, indo e voltando dá 6 quilômetros. Aí hoje eu faço 6 em 31, 6 em 30, 32. Antes eu demorava 45 minutos, 44, então é um progresso. Sim. Eu falo que é uma constância, né? Que é o mais difícil. Mas eu falo que pegar o gosto. Sim, gente, nossa, acho que se eu pudesse, acho que eu colocava todo mundo ali na estrada, vamos correr. Porque não é o corpo, é a mente. Entendi. Faz um bem enorme pra mente. A gente chega assim, em paz, tranquila. Entendi. E você corre ouvindo música ou você corre sem nada? Ouvindo música e com o celular na mão, ainda gravando ainda. Adoro. O pessoal me pergunta, como é que você consegue correr e gravar e não tem perigo de você cair? Não tem, eu já acostumei. E assim, tem gente que gosta de correr com fone de ouvido. Sim. Eu já não aconselho. Por quê? Você não corre com fone? Não, eu corro com o celular tocando música na mão. Já tentei colocar pochetezinha, aquela abraçadeira, cai, meu braço é mais fino, não cai. Eu preciso escutar o barulho dos carros. É porque você corre na estrada, né? Com o tempo você vai adquirindo... Seria diferente se você corresse igual lá naquele outro lugar, aí tudo bem, né? Mas até as passadas, até as pisadas de outro corredor, você consegue identificar. Tanto que quando passam os ônibus, né, que vão para Gerdau, aí eu de costas já levanto o braço, já cumprimento e eles já saem buzinando. A gente já consegue perceber, né, os carros se aproximando, ciclista. Então eu corro com o celular, escutando música. Minha playlist é muito variada, escuto de tudo e adoro. A música, quanto mais animada, melhor. Entendi. E você está falando, né, que a sua meta, não sei se foi a primeira, assim, maior,
foi de fazer 0,32, não é? Isso, já fiz 32. E E meu aí? sonho é fazer 42 quilômetros. 32 dá chegar em Ouro Branco e voltar. Isso, já fui em Ouro Branco várias vezes e voltei. E desde o dia que você começou até o dia que você conseguiu, demorou quanto tempo? Ah, Um ano? foi uns 9 meses. Uns 9 meses. E se você parar pra pensar, é pouco tempo. É, assim, a gente vai acostumando tanto, como eu corro todo dia, Uhum. é de segunda a segunda, apesar de que não é aconselhável, porque o certo é ser descanso também, é treino, Sim. mas eu já acostumei tanto, Uhum. já habituei como escovar dente, como Uhum. tomar banho e correr. Uhum. Então, eu fui aumentando a distância. Então, primeiro a minha meta foi até a ponte ali antes do Rancho Novo, depois do Rancho Novo, Uhum. aí depois eu comecei a correr até Ouro Branco, aí me buscavam de carro. Ou eu saía de Ouro Branco lá Enfim. e vinha pra cá. Aí depois eu Entendi. comecei a ir e voltar. Mas eu quero fazer os 42. E os 42? Aonde você pensa em ir e voltar dando os 42? Então, fazer a maratona mesmo. Igual tem a tá. maratona do Uhum. Rio, que eu tô preparando para a maratona de 2024. Uhum. Tem outras maratonas também que eu tenho E vontade você de já participou de fazer. alguma? Maratona não, só meia maratona. Ah, tá. Aí a maratona mesmo 42, né, que é a meia 21, Ah, tá, eu já entendi. participei. Agora eu tô participando das Porque a corridas definição fora. é por quilômetro. É. Então. Na maratona do Rio tem distâncias menores também para participar. Ah, tá. Mas eu quero fazer os 42. 42. Aí tem que E ter uma você. preparação. Mas aí você já tá se preparando. Estou. Tem uma corrida agora, dia 31 de dezembro, que vai ser a corrida da virada. Uhum. E até me sinto assim muito honrada, porque eu fui escolhida como uma embaixadora da corrida. Foram 19 corredores no Brasil. E a gente está divulgando essa corrida, que ela vai coincidir justamente com a corrida de São Silvestre, em São Paulo. Porque o que as pessoas queriam? Rio de Janeiro já tem essa coisa das festas de fim de ano, festividade. Então, quem queria correr em São Paulo, e às vezes tinha que voltar, Sim, né? dia 31. Voltar de van, voltar de ônibus, voltar para passar o ano novo com a família. Sim. Então, esse ano vai ter a Esse corrida ano. de Veracruz. Que legal. Então, só que vão ser 15 quilômetros. Aí eu tá. já comecei a preparação para ela. Pra Que ela. isso inclui corrida, alimentação, Uhum. horários de treino. Porque você vai pra ganhar. Ai, Ou pra tomara, é tentar. difícil. Não, mas eu digo assim, porque eu acredito que qualquer pessoa pode participar. Eu sou bem pessoa competitiva. pode participar. Sim. Tem a pessoa que vai correr os 15 quilômetros em 3 horas e beleza. Mas você tá treinando justamente pra chegar eu sou bem pro pódio. competitiva. Entendi. Sabe? Mas são a expectativa de serem 18 mil Não é atletas. pouca gente, né? Mas Pouca eu tô gente. com muita vontade Uhum. mesmo. Eu falo que acho que isso aí eu. E, por exemplo, você já sabe quanto que é a média, mais ou menos, ou quanto que é o tempo que você tá buscando pra esses 15 minutos? Então, quilômetros? os 15 quilômetros, igual, por exemplo, quando a gente vai ter Ouro Branco é 16. Só que aí isso depende muito da questão de Elevação? elevação, né? Altimetria e tudo. Lá eu ainda não treinei ainda no Rio, que eu vou começar agora no próximo mês a treinar. Ah, tá. Então é um pouco diferente daqui por causa de clima, Sim, horário. Uhum. Então eu preciso estar treinando lá primeiro. Mas eu quero, assim, tentar fazer o meu máximo que eu puder. Só que antes vão ter algumas competições aqui que eu vou estar participando. Algumas aqui de Lafayette região. Uhum. E tem a de BH que vai acontecer domingo agora, que é a Circuito das Estações, que eu também Na verdade, já vai ter acontecido com o seu podcast. eu faço divulgação Tá. sobre ela. Entendi. E essa do dia 31 que eles te chamaram pra ser Embaixadora. Como é que foi isso? Então, foi através da Corrida das Estações que eu sempre divulgo. Essa etapa que tem domingo agora é a terceira etapa, que é a etapa primavera. E foi através deles que o pessoal do O2 Corre Brasil me conheceu, através dos vídeos, né, que vão rodando no Brasil todo. Sim. E me chamaram, entraram em contato comigo e me chamaram. Aí começaram as reuniões e aí começou. E quantos Começaram os embaixadores são? vídeos. 19 No Brasil embaixadores todo? no Brasil todo. É pouca gente, né? Tipo assim, é bem legal. Eu me sinto assim muito honrada. Lógico, né? A gente tem que ter muita humildade, porque eu me considero assim uma atleta amadora, mas eu tô no meio de pessoas ali que correm, que têm uma experiência assim. Então eu tô indo mais para aprender, Entendi. que eu Legal. quero muito aprender e eu quero mostrar para as pessoas que a corrida é possível. Legal. E quando você começou a correr, você já filmava desde o começo ou depois de um tempo que você começou a filmar? Então, eu comecei a correr, aí eu bati uma foto antes, bati uma foto depois. Aí eu O Strava tem comecei. isso legal também, né? Que você pode pôr nele, né? Justamente, você pode colocar no Strava, ali você tem os seguidores, e você pode mandar no WhatsApp. Como eu participo de muitos grupos de corrida, e hoje são 40 mil seguidores no Instagram. Meu Instagram, ele cresceu, foi através da corrida. Que antes eu postava ali foto minha, ou foto eu trabalhando na autoescola, dia a dia, mas e principalmente na pandemia cresceu bem, porque além de treinar com a corrida, eu também tenho um mini estúdiozinho em casa.
Então eu treinei muito nesse período, acho que para não surtar. Entendi. E então assim, eu recebo muita mensagem, ó, que bacana, eu estava sofrendo depressão e eu vejo seus vídeos, eu me inspiro a treinar. Muitas mulheres falando sobre problemas no casamento, autoestima, o autocuidado e perguntando como é que faz para começar a correr. E mandam para mim, sabe, o feedback falando, nossa, tá sendo maravilhoso para mim, nossa, eu emagreci 3 quilos, nossa, eu tô me sentindo muito mais feliz. A pessoa se olha no espelho e começa a se amar. E eu falo que é super importante isso, a gente se cuidar. Porque o nosso corpo é a nossa morada. Então a gente tem que cuidar da nossa morada aqui na Terra, que eu falo que é super importante. E eu gosto de mostrar isso na corrida. Não importa o peso da pessoa, se é por estética. Eu falo que eu comecei para minha cabeça mesmo, porque eu era totalmente estressada. Se você me imaginar, vai fazer 5 anos em janeiro, se você imaginar como eu era antes, você fala assim, não, eu pesava 61,900. Aí hoje eu peso 51, 52. Eu fico na balança, né, equilibrando aí de 51 e 52. E eu perdi como? Na corrida, na atividade física. Mas o que a corrida trouxe para mim de melhora? Uma pessoa muito mais assim, eu levo a vida com muito mais leveza. Os problemas a gente vai ter, sabe? A gente vai ter todos os tropeços. Enquanto a gente tiver vida, nós vamos ter vários problemas para a gente poder passar. Mas hoje eu consigo encarar com mais facilidade. Antes eu era muito estressada. Eu ia para Ouro Branco trabalhar, aí passava algum problema, alguma coisa, eu chegava, não estava 100%. E a corrida foi me fazendo esse bem, então hoje eu não abro mão. Igual, por exemplo, hoje eu tinha um compromisso às 7 horas da manhã. Não deu para correr de manhã. Corri 3 horas da tarde. Entendi. Você dá um jeito no seu dia, você vai correr. Tem dia que você vai me achar correndo 9 horas da noite, aqui em Lafayette. É o horário que deu, mas eu não deixo. Você não abre mão. E você comentou sobre o fato da sua mãe, né? Foi quando você começou, que ela estava já com câncer? Isso, minha mãe, ela gostava de caminhar e fazer hidroginástica com meu pai 2 vezes por semana e caminhava todos os dias, 5 horas da manhã. Aí eu comecei a caminhar junto com ela, porque ela começou a fazer o tratamento. Primeiro ela fez rádio, né? Então ela depois teve câncer no colo do útero. Como é que foi descobrir isso? Nossa, foi difícil demais, porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Ela trabalhou na autoescola a vida inteira. E ela fazendo exames de rotina, né? Ela descobriu esse câncer. Aí nós fizemos uma viagem em família e quando ela voltasse da viagem, ela ia fazer a cirurgia. Foi bem assim impactante pra gente, né? Então, não foi fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E ela fez rádio, fez químio, nós fizemos tudo que podia ser feito, né? Para que o tratamento dela desse certo. Mas, infelizmente, não conseguiu. E com a doença dela, que foi esse start pra mim, que eu falei, gente, eu não tô fazendo nada, não tô fazendo atividade física. E ela tava, né? E ela tava, sempre ativa, ela e meu pai. Tinha dia que eu ficava puxando a orelha deles, que eu falava assim, gente, vocês trabalharam a vida inteira. Pra que acordar às 5 horas da manhã pra correr? Pode um pouquinho mais tarde, não? Que eu ficava preocupada com a estrada. Depois, quem é que tava correndo 5h30 da manhã? Eu. Exatamente. Não tem coisa melhor que você acordar e falar assim, gente, vou correr. Eu adoro correr de manhã. E eu falo que é uma energia tão boa, porque o pessoal passa de carro, ou, por exemplo, atualmente eu tô correndo por volta de 7 horas, porque eu deixo meu filho na escola e vou para correr. Pego meu cachorro, eu tenho um cachorro que hoje corre comigo, atletinha, e um monte de carro, né, que vão passando na estrada, o pessoal buzina, ai, aquilo me dá mais energia. Aí o pessoal buzina e eu levanto o braço, e todo mundo que eu vejo é o bom dia. Aí eu vejo uns senhorzinhos caminhando, eu falo, muito bem, meninos. Aí eu vejo assim, senhorinha caminhando, eu falo, isso aí, gatinhas. Porque a gente tem que incentivar. Eu falo que todo mundo tem uma sementinha do bem. Então, às vezes, quem passa do seu lado está precisando apenas de um sorriso, um bom dia. Então, não custa nada, é tão gostoso. Me faz um bem que eu volto assim, outra pessoa, mais leve do que eu já fui. Às vezes tem dia que eu vou, que eu tô chateada, que eu tô cansada, que é normal, todo mundo tem problema. Eu volto calminha, calminha, levinha, levinha. Então por isso que eu falo que eu indico a corrida para todo mundo. Entendi. E aí, quando você estava no tratamento da sua mãe, você já tinha começado a correr? Isso, aí eu comecei a participar das competições. Teve a corrida da Fazar, teve a corrida do Dom Pedro, teve a corrida também que foi em prol, né, do João Miguel. Então eu comecei a participar
das competições e comecei com em agosto. Aí que eu vi que eu era um pouquinho competitiva, mas é muito gostoso, sabe? Igual esse ano teve também a Corrida das Mulheres, né? A corrida que a gente teve agora no mês de março, que foi muito bom também. Essa corrida foi para mim assim com um gosto muito especial, porque quando eu participei em 2019, foi uma semana antes de começar essa questão toda da pandemia. E minha mãe tinha falecido, tinha 4 meses, não, 5, 6 meses, por aí. Então, eu queria muito participar dessa corrida por ela, sabe? Então, foi bem marcante para mim, principalmente essa. Eu fiquei, assim, bem feliz com o resultado, eu fiquei em segundo, foi muito bacana. Então, assim, eu falo que cada corrida tem uma história de superação. Eu acho que todo mundo que corre tem uma superação ali, de algo ali por dentro, de algo que esteja acontecendo. Enfim, é aquilo que eu falo, a gente é capaz. Todo mundo tem algo para superar, né? Sim, o todos da nós. corrida que faz que a pessoa supere. A gente se sente mais forte, sabe? Para poder encarar as dificuldades do dia a dia. A gente se sente mais resiliente. Pra mim, qualquer pessoa que acorda às 6 horas da manhã para ir correr pode fazer qualquer coisa. Nossa. Aí o pessoal fala assim, que é uma pessoa que acorda final de semana, 5 horas da manhã, igual domingo agora, eu vou sair 4 horas da manhã daqui para ir para Belo Horizonte para correr. Que acorda pleno domingo, 4 horas da manhã, para sair, para participar de uma corrida, você pode imaginar que ela pode ser capaz de qualquer coisa. Nossa, Deus, eu tenho até medo de gente assim. Mas são pessoas perigosas. Ah, meu Deus! Mas, voltando ao que a gente estava falando da sua mãe, você tinha até me contado de uma corrida que teve, acho que foi da Fazar? Isso, foi a corrida da Fazar que aconteceu. Essa corrida aconteceu um pouco antes dela falecer, né? Ela faleceu em setembro, a corrida foi um pouco antes, essa corrida eu fiquei em 3º lugar. Foi a primeira competição assim, oficial que eu participei. E eu queria muito que ela visse. Só que a minha mãe já estava bem mais fraca, né? Ela já não conseguia, ela estava em casa com todo o tratamento e tudo, mas ela não conseguia mais deslocar, né, de carro para ir lá assistir. E eu queria muito a bênção dela. E ela, rouca, difícil dela falar, ela mandou uma mensagem para mim. Que ela falou? Ela falou que ela tinha muito orgulho de mim. E que ela estava muito feliz com o meu resultado. Desculpa. Eu senti assim, a filha mais amada do mundo. Porque mãe é tão importante e depois que a gente é mãe, aí que a gente sabe como que uma mãe é maravilhoso. E minha mãe foi perfeita pra gente. Por isso que hoje, quando eu lembro dela, eu lembro com muito carinho, porque os meus pais vieram do nada e, né, foram criados na roça com muita dificuldade e vieram para a cidade, venceram e ensinaram pra gente os valores, né, da vida, né, e ensinaram pra gente os princípios. Então eu tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou. Legal. E você estava falando sobre isso, como é que foi essa história de... Eles nasceram na roça? Sim. Falou. E você já nasceu aqui ou lá também? Nasci aqui em Lafayette, os meus pais são de Ouro Branco. O meu pai é de Cristais, a minha mãe é aqui do Campestre, aqui em Carreiras, né? E acredite se quiser, os meus pais são primos de 1º grau. Mentira! E eles começaram a namorar e meu avô, né, falou, vamos casar. E casaram e viveram 50 anos. Minha mãe, na verdade, ela faleceu 2 meses antes de completar 50 anos de casado. E eles vieram pra cá, eles não tinham nada. Quando eles casaram, não tinham geladeira, sentavam no botijão de gás. A minha mãe, ela ganhou uma caixa de lápis de cor quando ela tinha 15 anos de idade. Meu pai conta que para ele ir na missa em Ouro Branco, na igreja lá no Santo Antônio, então ele vinha a cavalo. Ele tinha um sapato só, então no meio do caminho ele lavava o pé no córrego para calçar o sapato. E meu pai já plantou batata, e eu já fui muito com ele, sou filha de caminhoneiro, gente, eu tenho muito orgulho de falar isso. Que eu falo que aqui não corre, não é sangue, não é óleo. A gente é apaixonado por carro mesmo, é uma coisa que vem de pai para filho. Então o pai mexeu com batata, mexeu com grama. Eu lembro, assim, minha memória afetiva, de eu indo lá no Amaro Ribeiro com meu pai buscar grama, junto com o pessoal, e eu voltando lá na carroceria lá atrás, toda empolgada, com um caminhão cheio de grama, junto com o pessoal, e eu lá. Mas eu queria ir agarrada com o pai caçula, né? E eles venceram, né? Depois eles começaram com a autoescola, então minha mãe era secretária,
ficava até às vezes meia-noite na autoescola, meu pai dando aula e a minha irmã Cláudia, que é a minha irmã mais velha, começando a dar aula de legislação. Então é assim que começou a Autoescola Santos, que tem 35 anos aqui em Lafayette. Pouco tempo, né? Praticamente criada na autoescola. E hoje vocês têm 3 unidades. Isso, a gente tem a Autoescola Santos aqui em Lafayette, lá em Ouro Branco, junto com sócios, eu tenho a Educar e a Inovar. Tá, é outro nome. É outro nome. Tá. Ouro Preto, a gente tem a Santos, que é da minha irmã, Tá. e Mariana também, que é a Santos Alfa. Tá. Você tem 2 irmãs? Eu tenho 2 irmãs. Tá, entendi. Aí daqui é você e uma irmã. Isso, aqui eu tô sempre aqui administrando, a minha outra irmã também, e Cláudia mora em Ouro Preto hoje. Fica mais fácil dela ter essa lá, né? E meu pai tá aqui com a gente também, já tá com 79 anos, mas todo dia tá lá na autoescola. Legal. E você sabe o que é prazeroso demais? É você encontrar com as pessoas e as pessoas te falarem assim, eu vim trazer o meu filho para tirar a carteira aqui, eu tirei carteira Legal. aqui. Então você saber que geração em geração, isso é muito satisfatório pra gente, é uma honra para nós poder fazer parte da história, né? Porque a habilitação é um sonho. E a gente se sente muito honrado de participar do sonho da pessoa. Com certeza. Quais são as dificuldades de ter uma autoescola? É bem difícil. É bem burocrático, né? Às vezes as pessoas acham que é ter um carro e adaptar um freio ali, embreagem da aula. Né? Além dos cursos que tem que fazer, né? De toda a estrutura que tem que ter, de autoescola, de sala. Você tem que ter uma equipe muito boa para poder ensinar com respeito, com paciência. Igual hoje a gente tem aula de legislação presencial e online. Isso é ótimo, né? Tem que ter uma Isso surgiu variedade depois de da pandemia? carros. Justamente. Isso foi muito bom, né? Foi graças a Deus, porque infelizmente Minas Gerais está um pouco atrás nessa questão assim de prova online, que ainda não tem. É bem mais evoluído que a pessoa, por exemplo, no Sul, você faz o psicotécnico na própria autoescola, você tem ali, você já tira as taxas do governo, ali os examinadores vão na autoescola em cada semana para examinar os alunos. É mais prático. É bem mais prático. Aqui o exame aqui é à noite, então tem muita coisa para poder melhorar. Tá sendo à noite? Os exames de rua estão sendo à noite. Estão sendo à noite, normalmente aqui nas segundas e terças. Entendi. E legislação na quarta de manhã. O que vocês dão aula hoje é o que é obrigatório, correto? Mas existe uma grande diferença, obviamente, do que é ensinado do que é a vida real de dirigir e pilotar. O que poderia ser feito, você acha, para que a gente melhorasse isso? Então, tem muita gente que sai da autoescola e não sabe dirigir. Então, eu falo que a educação no trânsito, ela tinha que começar desde pequeno. Verdade. Eu tenho até um trabalho social que eu faço, inclusive quarta-feira agora já estou agendada já numa escola para poder fazer, que é a Mini Transitolândia. Como em Belo Horizonte tem a Transitolândia, né, e aqui é o meu sonho construir essa Transitolândia, eu levo uma Transitolândia itinerante, né, eu vou nas escolas para ensinar as crianças sobre a conscientização sobre o trânsito, de uma forma lúdica. E, gente, criança é muito sincera. E a criança, ela aprende e ela corrige o adulto mesmo. Então, eu falo que uma das coisas que precisa para melhorar seria isso. A disciplina de educação no trânsito, sinalização de trânsito, ela tinha que ser começada nas escolas. Então, hoje as escolas trabalham só no mês de maio, que é o Maio Amarelo, e em setembro, que tem a Semana Nacional do Trânsito. Só que eu falo que é um trabalho que tem que ser feito contínuo. Com certeza. Eu falo que a direção é prática. É a prática ali todos os dias. Então, a gente também faz treinamento para habilitado. Mas, por exemplo, um exame de moto. O exame de moto ele é feito na motopista. Sim. Então, isso é obrigatório. E é treinado só na motopista. Antigamente era acompanhava o carro e tudo mais, né? Hoje é só na motopista. A motopista ela é toda estruturada e tudo. Mas a motopista ela não é uma situação real. Ela ensina habilidade, né? Ela ensina habilidade de pilotar. Sim, mas no caso de um pedestre, no caso de um cruzamento. Então, assim, é vivenciar o dia a dia. E o piloto tá sozinho, né? Ele faz o dele sozinho e pronto. E se você olhar o Hospital João 23 em Belo Horizonte, ele é referência a acidentados, né, queimados. E a maioria dos acidentes... Eu morei lá 4 meses. Pai eterno. O que aconteceu com você? Eu bati num caminhão aqui perto do Radical. Meu Deus. Só moto. E lá é praticamente só... Lá é moto e queimados, é isso. E o que acontece? A pessoa vai lá, nunca pilotou moto, vamos dar um exemplo de BH, o que acontece muito.
tira a carteira na motopista, depois vai trabalhar fazendo entrega. É o que mais. Tanto que a maioria dos caras falam. Muito arriscado. Então, eu falo que a pessoa ela tem que praticar, né? E me assusta muito o número de acidentes que tem aumentado. Sim. Então, onde que a gente tem que começar a fazer o trabalho? É um trabalho de sementinha. Lá desde o pequenininho. E de uma forma lúdica, eu ensino assim, com as crianças. Elas vão repetindo comigo. Se o papai beber, ele não pode dirigir. Legal. Criança com menos de 10 anos, tem que andar no banco traseiro. Então, eu faço essa memorização com eles. Porque a criança aprende isso, ela vai falar isso. Aí depois, quando acaba, gente, eles começam. Tia, minha mãe fala no celular. Ela coloca o celular no colo, no viva voz e conversa com a irmã dela. Tia, meu pai me coloca para dirigir. Tia, meu pai não usa o cinto de segurança. Eles contam tudo. Aí a gente entrega uma carteirinha mirim de habilitação com um panfletinho sobre o condutor defensivo. E eles chegam em casa e corrigem mesmo. Eu já tive muito feedback, sabe? Parada até no supermercado uma vez. Aí eu tô vendo uma criança, como são várias escolas que eu já fui aqui, e é um trabalho social. A gente nem cobra nem nada. A escola liga para a autoescola, pode ligar, pode mandar mensagem, e a gente agenda. Igual quarta-feira agora tem 360 crianças para fazer. Vai ser uma turma 180 de manhã, 180 de tarde. Aí o que acontece? Uma vez eu tava no supermercado, só dando um exemplo aqui. Aí eu tô vendo o menino olhando pra mim na fila do caixa. Aí eu tô achando ele bonitinho, tá olhando e tá puxando a blusa da mãe, tá puxando a blusa da mãe. Mas não dá pra eu gravar todo mundo, né? Aí a moça chegou pra mim e falou assim, você que é a tia Cássia, né? Aí eu falei, sou eu. Meu filho, depois que você ensinou... Meu filho, na hora que meu marido vai parar o carro no semáforo, ele fala, sinal vermelho, pare! Então, eu acho que é isso, tem que conscientizar. Porque não é a carteira que vai te fazer dirigir, né? É a prática, o dia a dia. E crianças vêm, crianças fazem. Então, a gente tem que pensar muito qual é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, né? Porque não adianta nada chegar um pai lá na autoescola e falar comigo assim, olha... Eu quero que meu filho tire a carteira, eu quero que ele não corre com o carro, que ele não bebe e dirige. Se ele tem em casa um pai que bebe e dirige, ou um pai que corre, ou que briga no trânsito. Então, nós, pais, somos o primeiro exemplo para os filhos. Nossos filhos são o nosso reflexo, né? Então crianças veem. Principalmente as negativas. Então a gente tem que saber muito o que a gente faz. Com certeza. Né? Então, é isso. O que a gente pode fazer para melhorar, eu acho que é nisso aí. Legal. E deixa eu te falar. Você me falou que você descobriu que tinha vitiligo. Sim. Como foi isso? Sim, eu tenho vitiligo. Hoje eu mostro com muita leveza, mas foi muito difícil para mim aceitar no início. Eu tenho vitiligo na região do pescoço, nos pés, cicatriz na perna também está começando a dar as manchinhas. E vitiligo é uma doença autoimune. Ainda não tem assim a causa exata, mas pelos estudos, né? Parece que ela é causada, né? Começa a desenvolver o vitiligo. Algumas pessoas vêm de nascença, né? Desenvolvem criança ainda. E eu fui desenvolver já adulta. Tem 5 anos que eu tenho vitiligo. 5 anos, isso. E é causado relacionado ao estresse, né? Depressão, ansiedade. Então tá tudo relacionado a isso. É uma doença que não pega. Eu falo que isso é super importante a gente conscientizar, porque às vezes as pessoas confundem, sabe? E não, no início, para mim, foi muito difícil quando começou a apresentar as manchas no pescoço. Aí eu comecei a usar lenço, eu tampava, e eu ficava naquela preocupação, né? Nossa, as manchas vão chegar no meu rosto, vão chegar no meu corpo. E hoje eu entendi que para tudo tem um propósito. E que Deus, né? Ele deu esse propósito para mim. Hoje eu aceito e entendo que não é uma mancha, né, que vai ter no meu corpo, que vai deixar a minha pele mais clara, ou minha mão, né, com a cor diferente, que vai me fazer diferente, né, que eu vou ser diferente das pessoas. Mas tem gente que acha que o vitiligo pega. Eu já passei, assim, preconceito, assim, em loja, mas uma vez fui experimentar uma blusa. Mentira. Pra você ver como que as pessoas ainda são assim. E uma vendedora, ela olhou assim, meio, sabe, desconfortável. Roupa, né? Aí eu fiz questão de falar com ela, falei que não é micose, tá? Isso aqui é vitiligo, não pega. E eu já tive uma situação também chata que aconteceu numa clínica para fazer um exame de mamografia. Eu tinha acabado de realizar o exame, então fui me trocar.
Aí você aguarda, né, depois ali para pegar o resultado, né? Aí uma senhora estava me olhando assim de lado, e ela estava me olhando assim, eu falei, gente, por que ela tá me olhando tanto? Pensei assim comigo. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, tão bonita, mas tão descuidada. Falou assim comigo, gente. Aí ela, na hora que ela falou isso, eu olhei para ela, por que você deixou essa micose chegar no seu pescoço? Aí eu olhei pra ela e falei, minha querida, Nossa, Deus. não é micose, ainda peguei na mão dela ainda, falei, não é micose, não pega, é vitiligo, é uma doença autoimune, não tem cura. Hoje tem aí tratamentos de laser, pomada para tentar voltar a pigmentação. Aí uns falam assim, não pode tomar sol. Tem tratamento de laser, tem pomada para tentar voltar a pigmentação. Aí uns falam que você não pode tomar sol, outros falam que você deve tomar sol, e eu tomo sol mesmo, eu adoro correr com o pescoço à mostra, tiver à mostra, porque é isso, gente, aqui é só, como se diz, né? É só matéria, né? O importante é essência. Então, vitiligo não pega, vitiligo, como se diz, não tem cura, não precisa ficar com medo de chegar perto da pessoa que tem vitiligo. Às vezes a pessoa está sofrendo por isso, eu falo porque eu passei por isso e eu venci, e eu falo que é uma doença comum como qualquer outra. E que todos nós estamos sujeitos a isso. E que não aconteça, né? Porque é relacionado ao estresse, né? Então, hoje eu que sou super assim, né? Alta astral, energia. E isso faz diferença? Você sabe, você tem estudo, tipo assim, por exemplo, a progressão. progressão. Meu. Tá. Estabilizou. Então, assim, eu acho que tá tudo relacionado ao emocional. Então, por isso que eu falo que o esporte, ele ajuda muito. Eu gosto muito de trabalhar esse autocuidado. Você pode estar em casa, você pode trabalhar fora ou não, mas se cuidar. Se olhar no espelho e falar assim, eu sou filha amada de Deus, eu sou imagem e semelhança dele. Então, é necessário você fazer esse exercício de auto-amor e se cuidar. Então, eu falo que o esporte, ele ajuda muito. O esporte é muito bom. O que eu fico triste no esporte, assim, é a falta de incentivo a outros esportes. Porque, até na escola, eu lembro quando eu estudava numa escola que, né, era particular, e, assim, em educação física era só futebol. E, assim, eu sempre achei isso um absurdo. Porque, às vezes, por exemplo, eu mesmo não gosto de futebol. Sim. E, às vezes, que lá, nessa escola, tinha um incentivo ao basquete, então, como... não na educação física, né, mas como outra atividade, então até tinha isso, mas às vezes eu vejo que muita gente talvez não pratica esporte porque não achou o esporte que gosta. Sim. Mas a pessoa às vezes não tem nem a oportunidade de tentar um esporte que gosta. Então eu vejo algumas escolas, né, fora, até em São Paulo eu sei que tem, que eles fazem esportes nas escolas por período. Então, sei lá, na educação física, os meninos vão ter a introdução ao handball, eles vão jogar handball durante, sei lá, 6 meses, né? Não sei o tempo, assim. Aí depois outro esporte. Vários esportes, porque as crianças falam assim, poxa, esse eu gostei. Aí às vezes a pessoa vai seguir a vida inteira jogando naquele esporte, porque esse foi um esporte que ela, às vezes a pessoa nunca jogou, com certeza isso acontece, você nunca jogou handball na vida, na escola ou em lugar nenhum. Como que ela vai saber que ela gosta daquele esporte? E eu falo que o esporte ele é tão importante, igual, por exemplo, tem a disciplina de educação física na escola, mas como você falou, tem um leque de áreas para você ir, não é só o futebol, sim, o vôlei, tem o handball, tem o basquete. Hoje em dia a gente tem tantos caminhos para poder ir, e é tão importante. A gente está vendo aí um número tão crescente de crianças com adolescentes aí com 12, 13, 14 anos com depressão, crianças voltadas muito para o celular, para o eletrônico, às vezes, e obesidade. E às vezes o pai e a mãe tá achando que tá seguro dentro de casa, deixando o menino ali no quarto, ele no celular, e a criança fica sedentária, aí quando vai ver os exames da criança já estão alterados, e não incentiva a criança para o esporte. Por exemplo, meu menino é apaixonado por futebol, eu tenho um filho que vai fazer 12 anos agora em outubro, mas ele adora correr. Aí já participou já de 4 competiçõezinhas, em novembro agora ele vai participar mais uma, e eu procuro incentivá-lo, sabe, a fazer o esporte. A corrida, o futebol, ele faz aula de futebol, ele gosta de correr, uma vez por semana eu levo ele para treinar comigo, lógico, né, não é o mesmo ritmo, sim, claro. e nunca a mesma distância, mas o meu objetivo é incentivá-lo, né, desde novo, também, né? É muito gostoso. Então, sabe o que mais me dá alegria? Final de semana, na Estrada Real, eu vejo o número de carros ali aumenta, ali perto do estacionamento ali, muitas famílias indo, então eu faço questão.
Quando eu vejo pai, mãe, filho, aí eu falo, parabéns, isso aí, é o exemplo. Incentivar. Então, você pode levar seu filho pequeno, você pode levar seu filho no carrinho, você pode correr com seu filho, você pode só caminhar, fazer um piquenique, respirar, levar o doguinho. Gente, é tão bom. Eu sou suspeita pra falar. Eu tenho uma atletinha na minha vida, eu falo que vocês têm que pegar o cachorrinho, leva o cachorro pra passear, eu não gosto de correr. Começa, vai com a Até porque é coleirinha. importante pro cachorro. Vai fazer um bem pra ele, mas na verdade tá fazendo bem pra você. Sim. Então, assim, eu falo que... Isso é muito legal de você gerar, te dar uma certa obrigação de fazer, né? Você pegar um cachorro que você tem a obrigação, tipo assim, né, de sair com ele todo dia e tudo mais. Então... Nossa, o Atletinha, assim, o dia que eu corro Como é sem que surgiu ele... o Atletinha? O Atletinha tem uma história linda, inclusive tem até uma amiga minha que tá fazendo o desenho dele, tem gente que vai contar a história dele no Insta. O Atletinha apareceu na minha vida em janeiro do ano passado. Eu tava junto com o pessoal, eu também gosto de pedalar, mas eu gosto mais da corrida. Pedalar eu ainda tô muito insegura para descer o morro, mas Entendi. eu tava com o pessoal dos bicicleteiros radicais fazendo uma campanha para ajudar o pessoal de Congonhas, que teve aquela enchente ano passado, foi início do ano, em janeiro. E a gente estava pedindo alimentos ali e roupa. Era um domingo que estava chovendo demais da conta. Não sei se foi 6, 7 de janeiro, foi iníciozinho de janeiro. E eu tinha acabado de correr e eu vi o pessoal lá e eu quis ajudar. E lá a gente começou a pedir alimento e tal. E ali ficam alguns cachorros ali. E eu sou apaixonada com animal. Na hora que eu fui embora, quando eu cheguei na minha rua, que eu moro ali perto do posto da Estrada Real, eu vi esse cachorro todo molhado, magro, mas assim, todo estrupiadinho, tadinho, todo judiado. E eu falei, gente, esse cachorro tá com fome. Aí eu fui lá, peguei ração da minha cachorra, coloquei pra ele, coloquei água. E ele ficou em frente à minha casa, a casa do vizinho, com uma área coberta, ele ficou protegendo ele da chuva. Aí eu vi que ele não saiu dele de perto, chegou de noite, eu vi ele lá na chuva, meu coração cortou, fui lá e abri a garagem e deixei ele dormir lá. Então eu não tenho área grande lá atrás pra ele. Eu já tinha a cachorrinha e comecei a anunciar na rede social. Gente, tem um cachorro que tá aqui na minha porta, ele não é puro, mas ele tem border collie nele. Eu acredito que é o cachorro de alguém, que esse cachorro fugiu ou alguém, né, perdeu, enfim. Anunciei na rede social, fiquei anunciando vários dias. Todo dia eu indo correr, e eu já tratando dele ali na porta, e ele me acompanhando na estrada. Eu corria, ele corria comigo. Eu falei, gente, esse cachorro não para de me acompanhar. Eu comecei a receber mensagem, Cássia, esse cachorro te adotou, eu sei que adotou ele não, ele é seu. Aí eu comecei a chamar ele de Atletinha. Entendi. E ali ficou o Atletinha. Eu falo que ele é um amor da minha vida. Eu falo que é meu filho, meu pai, minha família, o Atletinha é um amor da minha vida. Por quê? Criou essa conexão tão grande. E natural, né? E natural. Eu falo que eu incentivo muito, eu participo de muitos grupos sobre adoção de animais. Legal. E adotar um cão adulto. 9 dias antes do Atletinha aparecer, eles tentaram entrar na minha casa. Eu estava viajando para a praia, minha casa estava fechada. Eles tentaram entrar 11h30 da manhã. Minha casa com câmera, alarme, concertina. Foi minha vizinha que viu o cara tentando arrancar o portão eletrônico do lugar. E, graças a Deus, esse indivíduo está preso. Mas o que eu quero te falar disso? Eu fiquei assustada, me senti invadida, porque você fica com medo na sua própria casa do que aconteceu. E depois apareceu o Atletinha. Eu entendi que foi Deus que mandou ele pra mim. Porque ele toma conta da minha casa, ele toma conta de mim, do meu filho, ele me protege. E ele corre comigo na estrada, não sei se você já viu. Às vezes ele embala, aí ele para lá na frente e olha pra trás, tipo assim, né? Cadê minha dona? Ela tá vindo? Aí ele volta pra encontrar comigo. Então muitas pessoas mandam mensagem pra mim, eu me encontro e falo assim, nossa, é lindo o Atletinha. Ele tem uma fidelidade com você, uma prova de amor e gratidão muito grande. Legal. Então, um Atletinha é isso. E eu quero levar ele ano que vem para fazer uma prova, chama Canicross, que é em São Paulo. Legal. Que é uma prova de competição que a pessoa participa, vai junto. Só que tem uma guia, né? O Atletinha vai solto, mas agora eu vou ter que treinar. Vai na cintura, né? Eu vou ter que treinar com eu ele. Saio com ele. Não é próprio, mas eu saio com ele na cintura. Assim, as mãos ficam livres. Mas não dá pra correr com ele. Mas ó, eu vou te falar, não, o Atletinha... Na cintura. Sim.
Ele aguenta. O problema é eu que não aguento acompanhar, entendeu? Esse que é o problema. Eu falo que o atletinha é o meu cão treinador, né? É meu cão personal. Porque ele embala e eu tenho muito medo até de eu cair com ele, né? Na cintura, né? Mas você já testou? Ainda não. Eu quero ainda participar ainda dessa provinha com ele. Eu vi há pouco tempo no Instagram. Amortecedor, porque eles... foi uma seguidora que me mandou. Na hora que eu vi, eu falei, gente, aí já tinha passado a prova. Eu falei, gente, eu vou começar a treinar com ele. E tem Austrália, Estados Unidos. Não, isso é muito comum, né? Não, eu lembro. Eu até achei legal. Assim que a Anakin chegou, ele estava com o adestrador dele. E eu falei, velho, eu quero fazer isso. Só que para eu fazer canicross eu tenho que correr, né? Aí eu... Agora, muita gente acha que o atletinha é adestrado. O atletinha não é. O atletinha se condicionou a isso, ele não atravessa a estrada. Mas tem algumas coisas de adestramento, ou você contratar alguém, ou você fazer, que provavelmente vai ser muito importante para o canicross. Com certeza. Porque tem alguns comandos obrigatórios. Tem alguns comandos. O Mike até que já veio aqui. O Mike é maravilhoso, né? Nossa, eu indico ele demais. Pessoa maravilhosa. Além de uma energia assim ímpar, eu fico impressionada dessa relação que ele tem com os animais. E como que é importante, gente. Acho que, é igual eu falo da corrida. Acho que se eu pudesse, eu falava com todo mundo. Adota um cãozinho, porque o cão ele vai te trazer alegria, ele vai te trazer amor, fidelidade. Às vezes você chega em casa cansado, chateado, estressado do dia, que tem hora que seu corpo também não, né? O bichinho tá dando pulo dessa altura. Aí seu astral muda, aí seu estresse vai embora. Porque é maravilhoso. Mas no começo, né, você não corria com a atletinha, você falou comigo que você sofreu muito preconceito, né? As pessoas te criticaram quando você começou a correr. Por quê? Justamente. Comecei a correr com 40 anos. Aí eu cheguei a escutar de algumas pessoas, principalmente assim, família. E hoje, né, essas pessoas tornaram-se os maiores... apoiadores. Apoiadores, né? Mas eu escutei assim no início. Você tá velha? Você quer aparecer? Você tá de roupa curta, barriga de fora? Gente, eu amo correr. Eu quero mostrar para as pessoas que é maravilhoso. A corrida me fez bem. Então, como me fez bem, pode fazer bem para outras pessoas. E uso short, assim, uso roupa curta, assim, por que não? Mas, assim, eu escutei muito relacionado a isso, que eu ia machucar, que eu ia lesionar, que eu não ia dar conta, que eu ia parar na primeira semana. Mas, gente, pensa numa mulher determinada, sou eu. Quando eu pego uma coisa pra fazer, enquanto eu não conseguir, eu não paro, não. Eu acho que é uma característica minha mesmo, sabe? Então... eu comecei e eu falei, gente, eu vou até o final. Então, enquanto Deus me der saúde, enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar correndo. Inclusive, eu tive um pequeno acidente na estrada uma vez. O que aconteceu? Um ciclista, coitado, não foi culpa dele, na estrada real, eu sofri um acidente 2 de agosto de 2021. 1º de agosto. Era o último dia de férias. As aulas iam começar 2 ou 3 de agosto, era um domingo, eu tava correndo e na quarta-feira, tipo assim, né, uns dias antes, eu tinha ido até o Rancho Novo e voltado, e na ponte ali do Rancho Novo eu virei o pé. Então aí, né, eu fiz uma pisada errada, eu corro na ponta do pé, sabe? Eu tenho não é uma técnica, porque desde nova eu ando na ponta do pé, por causa de salto, eu subo escada na ponta do pé, então eu tenho uma corrida diferente por causa disso. E eu dei uma pisada errada e eu virei o pé direito, então meu pé estava inchado. E isso foi numa quarta e no domingo eu estava toda feliz, estava indo correr, estava voltando, né, do Montevilha ali, de 6 quilômetros. Eu ainda tinha gravado um áudio pro meu pai, que eu converso com meu pai todo dia, tenho que pedir bênção para ele. Além de almoçar com ele todos os dias, eu tenho que conversar com meu paizinho de manhã. Aí eu mandei um áudio para ele, que ele tinha perguntado, e aí, filhota, já correu? Aí eu mandei um áudio pra ele ali no Montevideo. Oi, paizão, benção! Sua filhota tá super feliz, consegui correr sem mancar, porque eu tava com o pé inchado, né? Que eu tinha virado. Que eu tinha machucado. Então eu tava toda feliz que eu tava conseguindo correr, voltando toda plena. Na hora que eu tô voltando ali, próximo àquela construção ali do hospital, naquela reta, reta. Um ciclista, eu de costas, um ciclista me deu um totó. Ele não caiu, mas ele me esbarrou e eu caí, gente, com esse braço assim. Diz ele que foi olhar para trás para ver se vinha carro. Mas tinha até um casal caminhando, o casal até xingou ele na hora, sabe? Ele, coitado, ele me levantou, ficou desesperado. Ele não fez por mal.
Mas assim, aquela coisa que você vê que a pessoa não tem costume, né? Entendi. Ele, eu fui lá pra trás, eu acabei desbarrando. E na hora eu caí, gente. O corpo quente, né? Você acha que você não machucou, né? Você acha que a Mulher Maravilha, né? Eu caí desse jeito. E ralei, bati cabeça, ralei costela, ralei cotovelo. E bati e fraturei o húmero. E até então eu não sabia. Aí na hora eu levantei e ainda rasguei o short que eu tinha comprado naquela semana. Aí e procurando meu celular, e eu tô desesperado porque você machucou e você caçando o telefone. E eu falei com ele, moço, o que você fez? Ele, eu fui olhar pra trás, você me desculpa. E aí o casal e ele, não, que eu vou te levar no hospital. Aí eu falei, não preciso me levar no hospital, eu moro aqui pertinho aqui, só quero que você me acompanhe até em casa, porque, né, se eu desmaiar no caminho, era época pós-pandemia, e eu não queria aparecer no hospital, porque eu sabia que a prioridade era mais, né, o pessoal que estava passando essa situação de Covid e tudo. E aí a Durona achou que não tinha nada, que era só ralado, pedi para eles me acompanharem até em casa, e assim eles fizeram. Aí ele pegou meu telefone, aí chegou em casa, eu mesmo tomei um banho, lavei aquele ferimento, aquele ralado no cotovelo, ralado na costela, quase chorando de dor. Pai, deu tudo errado. Não, ainda não tinha dado notícia pra ele, não. Liguei pra uma amiga minha, que é terapeuta personal, falei, Ju, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu machuquei. Aí que veio, a adrenalina passou, aí que eu vi, que eu falei, nossa senhora, tem alguma coisa que tá doendo demais. E o braço doendo muito. Aí quando ela chegou, eu tava até assim ansiosa, eu tremia. Aí eu não quis ir no hospital no domingo. Eu quis ir no hospital na segunda-feira, que meu menino estava chegando da casa da avó paterna e eu queria levar ele para Dom Pedro. Aí achei que era só tomar um analgésico forte. Ela comprou uma tipóia para mim e ainda levei ele para Dom Pedro, que eu tinha prometido jogar bola com ele, que mãe é assim, né? Não sabe jogar bola não, mas joga com o menino. E eu cheguei lá no Dom Pedro, assim, capengando, né? Mancando. E achei que estava tudo certo. Quando foi de noite, o remédio passou efeito. Aí que eu chorei. Aí que eu senti dor a noite inteira. Aí no outro dia eu fui fazer a consulta com um especialista e fazer a ressonância. Aí que eu vi que eu tinha fraturado. Aí ele foi e falou comigo assim, nossa, como eu sou grata a esse médico. Mas ele foi e falou comigo assim, você tem que ficar sem correr pelo menos 45 dias, porque não é cirúrgico. Mas qualquer movimentozinho que você fizer... Você vai ter que operar. 45 dias. 2 dias depois, tem um vídeo meu lá no Instagram, pode ir lá pra você ver. Eu correndo na estrada real, mancando. Eu fraturei o dedinho do pé também. 3º metatarso. Eu correndo, mancando, de tipóia, toda ralada. O pessoal pensou assim, essa mulher teve um AVC, né? Porque eu tava andando assim, correndo, fazendo 8 minutos, 1 quilômetro, custando a fazer 1 quilômetro, mas eu fui. E eu lembro que eu voltei, né, para pegar o resultado do exame e o doutor, na hora que eu abri a porta, eu já abri com a mão e a gente não conseguia, né? Pentear cabelo, as coisas mais simples aí que você valoriza, né, quando você machuca. Mas é muito a questão da mente. Aí eu lembro que eu abri a porta do consultório, o doutor pôs a mão na cabeça. Você tem que ficar com a mão mobilizada. E ele falou assim, eu não acredito que você tá correndo. Aí eu falei, tô. Eu vi no Instagram hoje de manhã. Mas eu falo que é muito a questão da mente, né? Então, eu não quero parar, não. Enquanto Deus me der saúde para conseguir, mas que o povo assustou. Mas, gente, como que fez bem para mim eu continuar correndo? Eu acho que se eu tivesse ficado parada, ia ser muito difícil para mim. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente não pode desistir, a gente não pode... pior que seja a dificuldade, a gente tem que tentar. E você tem hoje seu Instagram, que você posta bastante, né, sobre corrida e tudo mais. Onde você quer que isso te leve? Assim, hoje eu já me sinto no dever cumprido. Eu falo que não é levar a algum lugar, igual hoje a gente, né, tem um grupo da Austrália que me acompanha e tem vídeo compartilhado, Argentina, Uruguai, Chile... e Colômbia, não é levar a algum lugar, mas é levar para as pessoas como que o esporte é importante. Então hoje eu já me sinto no dever cumprido. Eu não sou muito de colocar lá depoimentos, mas eu faço questão de responder cada direct que eu recebo. E cada direct carinhoso, igual, por exemplo, na época da pandemia,
eu respondi, né, eu recebi uma mensagem de um músico lá do Sul. E eu tô tentando lembrar o nome da síndrome que ele tem. E essa síndrome, ele ficava deprimido e ele não conseguia. Ele estava tocando, ele para e fica muito nervoso. E através dos vídeos, ele se sentiu motivado a voltar a fazer o esporte. Aí ele começou a correr e começou a fazer academia. Então ele fez um texto para mim assim, falando que para continuar incentivando as pessoas. Então isso para mim já valeu a pena, já me sinto agradecida. Igual eu tô falando assim, todo mundo tem uma sementinha do bem. Então, se você pode fazer algo pelo outro, por que não? Então é isso. Então não é levar a algum lugar, mas levar para as pessoas essa possibilidade. Assim como eu também abro o Instagram e eu encontro várias pessoas que me inspiram, não só no esporte, mas no empreendedorismo, de uma palavra de conforto, ou falar sobre Deus, que eu tenho uma fé, que eu falo assim, que Deus para mim é tudo na minha vida, que, né, eu falo que a gente tem que descansar nele. Então, como eu abro o Instagram, eu gosto de ver isso, coisa boa. Tristeza, o mundo já tem demais. Aí por isso que eu não gosto muito de ver televisão, sabe? Entendi. Eu gosto Porque muito na internet de... você consegue selecionar, né? Você consegue selecionar e filtrar. E é isso. Então, é essa sementinha do bem que eu quero mostrar para as pessoas que vale a pena, que o esporte, ele ajuda, ele te tira da depressão, ele resgata a sua autoestima. O esporte traz disciplina. Com o esporte, igual, por exemplo, eu na autoescola, na corrida, ali que eu crio as minhas ideias, os vídeos que eu preciso para a autoescola, ali que eu tenho os meus insights. Na corrida eu choro, na corrida eu rezo, eu falo comigo mesmo, eu escuto música, ou eu quero deixar uma palavra de motivação, porque tudo que eu escrevo ali é para mim. Eu não estou assim apontando para ninguém, mas que pode servir para alguém. Então é isso, é levar uma coisa boa, que eu quero sempre levar. Que ótimo, foi para mim um prazer ter você aqui. Nossa, o prazer foi todo meu, eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, agradecer a você e agradecer a todos que vão estar assistindo. E muito importante falar que Deus te abençoa muito e que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo. Obrigado.